Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Projeto Altar nas Ruas. Hoje a gente traz aqui o tema a Síndrome dos Cristãos Imaturos. Vamos fazer uma analogia com a história do Peter Pan, né? Vamos fazer uma analogia com a história do Peter Pan. Antes de entrarmos para o tema e para aquilo que é a parte espiritual do tema, e vou fazer uma pequena introdução, e porque até esses elementos da introdução são os que nós vamos pegar para começar a denotar aqui o conceito da imaturidade. Estás a ver? Dar esse tópico da imaturidade. Bem, de dizer que desde 1983 a síndrome do Peter Pan já é aceita pela psicologia, mas não aceita como doença, é apenas um conjunto de características que apresentam distúrbios comportamentais. Foi em 1983 que Dr. Dan Kelly, ao trabalhar na aviação, deu conta que tinha alguns funcionários que eram adultos, mas que tinham um comportamento de crianças. Eram homens mesmo e tal, até alguns profissionais, mas em um dado momento manifestavam assim o comportamento de quem tem 10 anos. E ele então passou a chamar a síndrome de Peter Pan, o menino que não queria crescer, né? Ok. Segundo o Dr. Kelly, esta síndrome caracteriza-se por determinados comportamentos imaturos em aspectos psicológicos, sexuais e sociais. Dr. Kelly diz ainda que o indivíduo tende a apresentar sinais de irresponsabilidade, rebeldia, irritabilidade e narcisismo. Ou seja, é um indivíduo que se irrita à toa, é rebelde, em um dado momento se rebela com alguma figura de autoridade. Ou seja, o indivíduo não aceita nenhuma figura de autoridade. Também se caracteriza por dependência e negação ao envelhecimento. Dr. Kelly diz também que o que propicia, quer dizer, é um fator importante para o surgimento desse distúrbio numa pessoa, é os pais serem super protetores. Ou seja, tudo que o menino quer, tudo que ele quer fazer, toma, dá, passa. Diz que isso contribui para que a criança no futuro seja alguém que sofra da síndrome de Peter Pan. Por quê? Porque ele vai desenvolver o narcisismo. Eu sou a bolacha mais importante do pacote. Ele vai ser uma pessoa egocêntrica, tudo tem que ser para mim, se não for para mim, está mal. E também é rebelde, já que ele é o Narciso, é o dono do game, é o rebelde, se não tem agora, ele parte tudo até ter o que tem. Ele disse que os pais contribuem para esse tipo de distúrbio. Já que a gente traz aqui o tema para a figura Peter Pan, quem é Peter Pan? Quem já teve, acho que nós, Peter Pan é uma cultura popular já, né? Já é pop. Mano Clésio, né? Quem é Peter Pan? Já ouviu falar de Peter Pan? Sim, já. Quem é Peter Pan? Como é que você caracteriza Peter Pan? A princípio, nós conhecemos Peter Pan pelo desenho animado, não é? Aquela história, não é, que nos apresenta daquele indivíduo que, apesar de ter já uma faixa etária considerada adulta ou para adulta, mas o seu ciclo e o seu seio social acaba por ser por indivíduos ainda criança. Basicamente é isso que eu sei sobre o Peter Pan, não é? Mas alguém tem algum conhecimento sobre Peter Pan? E quero partilhar. Já. Exato. Realmente, o que os bonecos mostraram-nos, ou o que foi feito em termos de história, em termos de artigo, nas séries, sempre era voltado a um indivíduo adulto, ou melhor, a alguém adulto de idade, porém que tinha como círculo de convivência indivíduos de idade menores. E, claro, fazia as coisas de acordo à idade do círculo onde ele estava e não da sua própria idade. Okay. Então, este era o Peter Pan que até aqui conhecemos. Para vocês, o que é que Peter Pan representa? Ok. Numa ilha que se chama Terra do Nunca. E na Terra do Nunca, ele buscava as crianças do mundo real, real, de noite ele voava, pegava esses meninos e para ser a família dele na Terra do Nunca. E nessa Terra do Nunca, os meninos desapareciam, os pais nem sequer davam conta,
e viviam por lá muitos anos. Enquanto estivessem na terra do nunca, eles não cresciam. Só depois, quando eles saíssem daquela terra, é que os meninos tinham a idade atual do mundo real e os pais davam conta que os filhos estão em casa, mas sem questionar. Esse era o Peter Pan. Ok. Mana Patrícia, já ouviu falar de Peter Pan? Para você, o que é que o Peter Pan representa? Peter Pan representa um menino numa idade já para se tornar adulto, mas que não quer crescer, quer continuar a ser uma criança eterna, não quer assumir responsabilidades, porque se tornar adulto temos que assumir responsabilidades. É uma criança que não queria, é um adulto que queria permanecer como criança para não assumir responsabilidades e queria levar consigo outros que também tivessem com a mesma ideologia. Nessa tua vida, curta vida até agora, não existe muito. Já lidaste com alguns Peter Pans da vida real? Alguns que cruzaram o teu caminho, que vivem no teu bairro? Já teve que lidar com algum Peter Pan da vida real? Ai, mano, Kenny. Olha. Já sim. Ok. Já tive sim que lidar e até agora continuo a conviver com pessoas que infelizmente vivem na terra do nunca. Nunca assumem responsabilidade. Exato. A irmã Cíntia está muito calma. Irmã Cíntia, já teve que lidar com uma pessoa imatura no serviço, na escola, em algum ciclo social, que você deu quando fala assim, nossa, parece criança, isso é óbvio, ele podia resolver isso. Por que não aconteceu isso? Já teve que lidar com alguém assim? Já de facto, já vi vários casos. Ok. Peter Pan representa o medo de compromisso e medo de amadurecimento. Duas coisas que caracterizam a vida adulta: amadurecimento e compromisso. Amadurecimento e compromisso. Mano Clésio, é possível que a gente consiga acarretar, trazer essas características do Peter Pan, não querer crescer, ter um ciclo social por aqueles que ele pode dominar, né? Porque o Peter Pan é líder daquelas crianças. Ele aí é o que dita as regras. Ele diz que é o mundo da diversão, mas ele é que dita as regras, é o chefe do ciclo. Mas ele mesmo tem medo de amadurecimento, tem medo de compromisso e é contra aqueles que querem crescer. Podemos trazer esse tema, essas características do Peter Pan para o mundo espiritual. É possível que encontremos cristãos com essa característica? Obviamente que encontramos. Porém, ainda para poder debruçar no que diz respeito, ainda no fórum psíquico e biológico. No fórum psíquico, existem etapas que precisam ser respeitadas em detrimento do desenvolvimento humano. Quando essas etapas não são respeitadas, aquilo que em psicologia diz-se etapas queimadas, com certeza o indivíduo, ainda que cronologicamente atinja um nível, em termos psicológicos, daí onde na verdade irá advir as suas decisões, o seu comportamento, a sua forma de proceder diante da sociedade, esse indivíduo ainda irá apresentar um recalque, um recalcamento. Ele, apesar de ter, a título de exemplo, 20 anos, ele vai manifestar comportamento de indivíduos que têm por aí os seus 11 anos, 10 anos, 8 anos. Por quê? Porque, na verdade, não foi devidamente gerida esta etapa. Quando uma etapa não é devidamente gerida, ok? Futuramente, esta etapa irá gerar consequências nas etapas subsequentes. Daí que é de grande importância sabermos gerir a etapa em que nos encontramos. Cada etapa é uma etapa. E tocando no que o Mano Ken aqui questionou, se é possível
levarmos para o lado espiritual, está o fenômeno. Porque vamos lá considerar isso já acaba por ser um fenômeno. Obviamente que é possível. A síndrome de Peter Pan, para além de ser indivíduos que têm medo de assumir responsabilidades, têm medo de assumir compromissos, fora disso, também tem indivíduos que são alvos desses mesmos indivíduos. Nem sempre que o indivíduo que apresenta a síndrome de Peter Pan é o indivíduo que está no comando. Por vezes é o indivíduo que está sob o comando de quem tem essa síndrome. Ok? E é basicamente isso. Até só para fazer lembrar, Peter Pan, na verdade, como a Alex já disse, é Tinha um indivíduos sobre o seu sequestrador. domínio. Yeah. Exato, sobre o seu domínio. Ok, na verdade, o que é que vai acontecer? O que impera nesse círculo, na verdade, é a vontade do Peter Pan. As vontades desses outros indivíduos, desses outros meninos, acabam por ser inexistentes. Então, todos acabam por ser alvo desta mesma síndrome. Paulo chama-nos a atenção como fazer o enquadramento. Paulo, em uma das suas abordagens aos irmãos de Colossos, Paulo apresenta algo como se fosse uma ralheta. Paulo diz o seguinte: olha, pelo tempo vós já deviam ser mestres. Eu posso fazer a leitura? Sim, agradeço. Hebreus 5, versículo 12 e 13. Hebreus 5, versículo 12 e 13. Na minha ótica é a parte em que Paulo dá mesmo ralheta aos Peter Pans da fé, aos imaturos espirituais. Ele diz o seguinte: vocês agora já são cristãos há muito tempo e já deviam estar ensinando aos outros. Mas ao invés disso andaram para trás, a tal ponto que precisam que alguém lhes ensine completamente de novo até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite e sem idade suficiente para alimento sólido. E quando uma pessoa ainda está vivendo de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã e não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Ainda é um cristão bebê. Exato. E aproveitando, fazendo correção, não Colossenses, mas Hebreus. Exato. Paulo manifesta esse ralhete. E se nós vermos, é uma chamada de atenção muito precisa. É como se fosse, na verdade, uma necessidade plena de Paulo tocar nisso. E Paulo diz aos irmãos: espera aí, pelo tempo vós já deveriam ser mestres. Pelo tempo que vocês têm de comunhão com o Pai, vocês já deviam estar a ensinar. Mas só que, infelizmente, os irmãos apresentavam comportamentos como se de quem estivesse a conhecer a Deus agora. Paulo dizia: olha, pelo tempo para vocês deviam receber o alimento sólido, não o leite racional. O leite racional, primeiramente, vamos lá ver, quando estamos a falar o leite racional, naquilo que é a relação entre filho, entre cria e procriador, não, como é que é? Cria e progenitor, melhor, entre a relação entre cria e progenitor, o que é que acontece? O leite racional praticamente estabelece a ligação e quando ele é cortado, determina o desenvolvimento desta mesma cria. Nós vimos normalmente, conosco funcionava da seguinte forma: quando tivesse de desmamar uma criança, pegava-se, levava para uns familiares que fossem de confiança, e este processo acabava por ser um processo de dor. Nos primeiros dias a criança chorava, porque a criança sentia falta do leite da mãe. Mas era necessário esta criança ser desmamada. Ou seja, o processo do desmamamento. Ok? Acaba por... Aqui temos mamães, elas podem explicar. Que sabem esse processo. Não é? Desmame. Este processo acaba por gerar dor. Só que nem toda criança está preparada para assumir este processo. Assim acontecia com os irmãos de Hebreus. Eles não estavam preparados para assumir o quê? A posição de crentes que assumissem responsabilidades, que assumissem compromissos fora daquilo que eram crentes simplesmente sobre o domínio, sobre dependência dos apóstolos. Quem quer fazer um acréscimo? Mano Santana, ainda. Em suma, eu peguei aqui uma lista de uma série de características que Dan Kelly usa para descrever a pessoa que sofre da síndrome de Peter Pan, porque a gente não pode só falar, não, ele é rebelde, automaticamente sofre da síndrome de Peter Pan. Não, é uma série de características que vão denotando.
E aí, então eu procurei, nesses dias de estudo, achar os versículos bíblicos que dão de cara com essa verdade para que nós, cristãos, possamos olhar em nós e falar, não, eu preciso amadurecer nesta área. Eu preciso crescer nessa área. Por quê? O reino de Deus não é para os imaturos. Né? Tanto que a Bíblia diz que nem é para os tímidos, nem é para os covardes. A Bíblia é séria nesse ponto. Né? Então, o reino de Deus não é para os tímidos, não é para os covardes, nem é para os mornos. Ou seja, o tempo todo somos chamados a um sentido de responsabilidade tão grande, que crianças, bebês, como alguém escreveu assim, bebês na fé não herdam, como é que é? Não herdam herança, né? Porque bebê, herança é para os adultos. Então, quando se estiver para os adultos. Então, qual é a primeira característica que é emocional que Dr. Dunkelly fala? E porque Dr. Dunkelly diz assim, aquela pessoa que sofre dessa síndrome de imaturidade, que não cresce, ele não é, como podemos falar, intelectualmente inapto. Ele é inteligente. Ele faz as coisas e até chama atenção, admira em algumas áreas. Mas tem um problema. Ele é emocionalmente muito fraco. O envolvimento emocional dele é com a família, com a esposa, no lar, no emprego, na sociedade, na igreja. É fraco, é zero. Esse é o imaturo. Quer dizer, vai chorar por coisas que não tem nada a ver, vai brigar por coisas que não... Tal e qual criança, estás a ver, né? Tem conversa que uma vez o sobrinho da minha esposa esteve lá em casa, o Enzo, perguntando ao meu filho, quanto tempo que você vai ficar na Boa Vista? O Domênio disse, não, vou ficar 2 semanas. Ele disse, oh, só 7 dias. O Domênio falou, 15. Tá vendo? Então, eles estavam a ter uma conversa tão lógica que quando ele perguntou quanto tempo e depois ele disse, só 7 dias, eu falei assim, não pode. Ele não falou, até ali falava tão lógico. Quem sofre da síndrome de Peter Pan, em algumas áreas é tão lógico e em outras você assusta. Então, Dr. Kelly dá o primeiro sinal, a primeira imaturidade emocional, e diz, são pessoas egocêntricas. O egocentrismo é aquela fase que marca a infância. Tanto que o primeiro pronome que a criança aprende a pronunciar é meu. Meu. Se a pessoa é imatura dentro do lar, tudo vai querer para mim. Não está a me dar, não estás a me dar, não estás a me fazer, não estás... Quer dizer, ele vai consumir tudo à sua volta. Noutra, Dr. Duncan ele diz assim, entender que o mundo não gira ao seu redor é um grande passo no processo da maturidade. E eu acrescento, o egocêntrico na obra atrapalha. Porque quando era para eu me doar por aquele, eu quero que as pessoas se doem a meu favor. Quando é para eu ir consolar o outro, eu quero que os outros me consolem. É o indivíduo que rouba a fita, estás a ver, né? Vê só, Timóteos 3:2. Por favor, quem pode ler? Timóteos 3:2. Dá de cara com esse princípio que o cristão não pode ser egocêntrico. Segundas de Timóteo 3:2. Segunda de Timóteo 3:2. Ok? Mano Clésio, por favor. Timóteo 3:2. Segundas. Os homens amarão a si mesmos. Serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios. Para uma pessoa egocêntrica, essas são uma série de características que apoiam a sua vida. Em alguma parte você vai estar blasfemando, em alguma parte você vai estar contra a lei, contra a autoridade. Acho que a minha esposa assustou quando do nada o bebê lhe deu uma bofetada. Né? Porque não estava até o que ele queria. Quantas vezes a gente falou mal de Deus só porque aquele milagre que a gente queria não aconteceu? Hã? Tipo, já está tudo no papel assinado e pimba. Quais são as consequências do egocentrismo para um cristão? Glória a Deus. As consequências são terríveis.
o cristão egocêntrico, o cristão que olha para si mesmo e diz eu, meu, que diz isto é para mim, isto é meu, quer dizer, as consequências são de entre muitas que nós temos visto no dia a dia, não é? É um evangelho terrivelmente pobre, uma relação com Deus terrivelmente pobre, no sentido de sermos, inclusive, maus para com tudo à nossa volta, não é? Uma pessoa egocêntrica espiritualmente não consegue ver o bem do Evangelho para a sociedade onde ele está inserido. Não consegue ver o bem o poder que a palavra de Deus tem, que Cristo é para a nação, não é? E, enfim, transforma tudo para ele mesmo. Digo, eu apenas, meu, sou eu, enfim, é triste, é triste. Ok, outra consequência que no meu ver, é que o cristão vai completamente na contramão daquilo que Cristo fez. Ele se despiu de sua majestade, de glória, para poder ensinar. Ele ensinou que devemos servir e não ser servidos. Ele foi atrás daquele que necessitava e não concentrou tudo nele mesmo. Então, estaria a viver completamente na contramão e não sei se podia considerar essa pessoa de cristão. Porque cristão tem que se despir dele mesmo. Tem que se esquecer que é para poder ir ao encontro do outro. Sim. Sim, muito boa tarde também. Muito Obrigado. boa tarde e seja bem-vindo. Muito obrigado, sim. Eu estive atento às questões colocadas e eu também, na verdade, quase que me senti ultrapassada pela irmã e dou graças a Deus, mas era para dizer que o grande problema mesmo é este, o de não haver esse compromisso de separar-se do mundo, não é? Passa-se que nós, como fruto deste, como é que estamos a chamar? Esse Peter Pan, exato, é consequência de os cristãos às vezes quererem assumir duas responsabilidades ao mesmo tempo, ou seja, eles querem, por um lado, ser agentes no mundo exterior à Igreja de Cristo e, por outro lado, querem, de alguma forma, também ocupar seu espaço na Igreja. E isso acaba permitindo com que ele não cresça, não é, nem num, às vezes, nem no outro. Então, eu penso que isso acaba, digamos, como consequência, este não crescimento e né, na vida espiritual. Mano Clésius também dá voz para fazer um acréscimo, né? Ok, e a Ana Marisa fechou nisso. Primeiramente, não tem como existir cristão egocêntrico à luz da palavra. Porque Ou seja, isso, se ele for egocêntrico, sai logo do rótulo de cristão? Não tem como. Por quê? Porque, primeiramente, a condição para sermos cristãos é a renúncia. Okay? A Bíblia diz que quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E um egocêntrico nunca vai negar a si mesmo. Okay? Porque o egocêntrico, por isso é que nós estivemos aqui a debater sobre a egolatria, tocamos nisso, em que na verdade que é o culto a si mesmo, ok? E o egocêntrico parece que não, mas ele assume esses níveis, ou seja, primeiro é ele, apenas ele, fora dele, ainda quando parecer o resto na verdade visa um benefício para ele, então não tem como, ok? Ao meu ver,
Ao meu ver, não. À luz das Sagradas Escrituras, não tem como ser cristão sendo egocêntrico. A primeira muralha que Cristo em nós acaba por derrubar é o egocentrismo, é o nós. Ele elimina o nós para que ele venha existir. Pelo que João Batista disse, é importante que na verdade, que eu desapareça para que ele cresça, que eu desapareça. É importante, é um processo, ok? Na medida que nós vamos nos relacionarmos com Deus, parte do que nós somos vai desaparecendo, para que tudo do que Ele é possa aparecer em nós. E é basicamente isso. E para dizer, na verdade, que o que nós estamos a vivenciar, a questão o que vai impedindo as pessoas de não crescerem, de não desenvolver, as pessoas serem refém da síndrome do Peter Pan, na verdade é que não se cria condições salutares para que se possa levar o indivíduo a um desenvolvimento, a um crescimento. Como assim? Nós sabemos que quando nós recebemos Jesus Cristo, nós recebemos um Espírito novo de Deus, um Espírito perfeito. Pelo que a Bíblia diz, tal como Ele é, somos nós neste mundo. Mas isso refere simplesmente ao nosso Espírito. Quanto à nossa alma continua sendo a mesma. Pelo que Paulo diz que... pelo que Paulo nos mostra de que é importante que seja levada cativa toda a mente à obediência de Cristo. E quando falamos de mente, estamos a falar da alma. O que é que acontece? Crentes receberam um espírito novo, mas pouco se tem trabalhado em suas almas, em sua mente. Nós hoje temos a famosa teologia de você pode, você é, você... Em tempos eu abandonei a sala, a minha esposa estava na sala e o pastor dizia: essa flor que eu te dei é Deus. Eu e Deus estamos na mesma dimensão, somos colegas. Você é Deus. Quando transformamos o cristão em mini-Deus, que parte do egocentrismo vai sair dele? É aí que vamos tocando. O que é que acontece? Recebemos um espírito novo, mas temos uma alma má instruída, má alimentada, má sustentada. O que é que acontece? O que nós passamos para a alma desse indivíduo, ok? O indivíduo que durante um tempo viveu distante de Deus, e o que nós simplesmente transmitimos para ele é que ele tudo pode, é que ele é capaz de fazer tudo. Na verdade, não treinamos a mente desse indivíduo para estar preparados às dores. O não é tão importante quanto o sim, ok? Mano, não vais falar já. Não acaba tudo, mano. Por favor, o nome, eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Máquina, Ítalo Máquina. Ítalo Máquina. Ah, Ítalo Mate. Ah, sim, Máquina. Ok. Exato. A questão do egocentrismo, de fato, é um verdadeiro problema. Mas, e quando uma pessoa aceita Cristo, não é? A primeira missão é desfazer-se de si mesmo, né? Assim como o nosso caro irmão referenciou, que, penso que foi João Batista que disse, né, que eu diminua e ele cresça em mim. Mas não podemos negar que ao longo da própria história cristã também ocorreram ocasiões entre os próprios, digamos, discípulos de Jesus Cristo que quiseram apresentar-se como o que mais serve. Ou seja, não sei se nós podíamos olhar ali como tal chamado, podíamos denominar como o sinal da síndrome ali. O egocentrismo, exato, uma infantilidade. Egocentrismo cristão ou espiritual, em que nós queremos mostrar que não, eu verdadeiramente sou mais eu sirvo mais, né? Ao fulano, é aquilo, quer dizer, embora estamos direcionados a um único ou ao mesmo projeto, mas queremos, de alguma forma, mostrar que nós somos mais espirituais em relação aos outros, que é um problema, de fato, que acontece muito nas nossas igrejas. Nós devíamos também encontrar alguma forma de... Hoje vamos arranjar alguma forma de lutar por isso. Eu pedi ao Mano Cleusio para abrir Romanos 15, versículo 1, porque eu acho que, de forma detalhada, explica como o egocentrista ou egocêntrico na obra atrapalha. Porque, tal e qual como numa reunião, em reuniões responsáveis não levamos as crianças, porque vai fazer birra em algum momento, vai chorar, vai querer leite, então algumas ficam em casa, não tem as condições criadas, fica no berço, certo, né?
A obra de Deus é um trabalho, é um espaço para trabalho, para renúncia, para sacrifício. É um trabalho. Quem já assistiu o filme Até o Último Homem, já viu? Aquele que o homem dizia, só mais um, Deus. E só mais um, só mais um. Se ele perder a conta do quanto é que ele salvou, né? É um filme muito bom. Mais uma alma para ajudar. As mãos dele rebentavam um bocado de esforço. É um filme bom para se ver. Romanos 15, versículo 1 diz assim: ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. O egocêntrico agrada a si mesmo. Se eu criei um ministério, eu criei esse ministério para ajudar só a mim, os mendigos dos outros que se virem. E se Deus está abençoado, Deus é dessa igreja. A outra igreja tem que sentir o nosso power. Né? Acho que foi o Mano Valder que disse, um pastor disse, as outras igrejas têm que vos saber, têm que vos sentir. Como esse tipo de evangelho e mentalidade colabora na obra? Como essa mentalidade infantil de que o meu é mais bonito, o meu é mais grande, é mais poderoso, ajuda na expansão do reino de Deus? Mano Ken, na expansão não, só está a trabalhar. Porque não estamos a expandir. E a verdadeira mensagem que deve ser expandida, nós não estamos a expandir. Está a atrapalhar completamente o reino. Briga da igreja mais luxuosa, por exemplo. Exatamente, porque agora estamos a construir templos luxuosos, mas com pregações motivacionais. Estamos a falar sobre isso no carro. Em que pessoas que continuam a viver uma vida completamente errada, mas conseguem dizer, não, eu sou da igreja, mas continuam a viver uma vida completamente errada. Na minha igreja acontece bem de... Não, eu desde que entrei na igreja, olha, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa, Deus consegui aquilo, mas não desde que eu conheci a Deus, minha vida foi transformada. Eu era egocêntrico, já não sou mais. Eu era injusta, já não sou mais. Eu não amava meu próximo, agora amo. Eu não amava a minha família, agora amo. Eu não conseguia doar coisas, porque tem pessoas que são tão egocêntricas ao ponto de não conseguirem nem dar uma peça de roupa para outra pessoa. Podem ter um armário repleto de roupa e sapatos e não conseguem tirar o que têm para dar a outras pessoas. As mudanças não são no íntimo emocional, as mudanças são bênçãos financeiras. E isso tem atrapalhado de tal maneira que hoje muitos até, quando tu dizes eu sou da igreja, eu sou cristã, na tua igreja pedem bué de dinheiro. Aquele irmão era da igreja, não tinha nada, hoje conseguiu nem cumprimento aos vizinhos. Então, está a manchar, na realidade, a boa imagem de Cristo. Sinais de infantilidade. Não vamos ficar por aqui só no egocentrismo, porque Dan Kelly cita outros pontos também que gostaríamos que passassem hoje, ou então que poderíamos abrir espaço para uma segunda edição, porque eu acredito que não vamos conseguir cobrir todos os pontos. Mano Clésio, tens alguma coisa para... Antes de tu falar, deixa eu só citar o versículo 2 de Romanos 15. Diz assim, portanto, cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para a edificação. Quanta responsabilidade e maturidade está em parar de agradar a si mesmo para começar a agradar o outro? Quanta responsabilidade e maturidade é necessária para parar de agradar a si mesmo e começar a agradar o outro? E a Bíblia fala, no que toca à edificação. Ou seja, a responsabilidade de sair do conforto do teu sofá para que o outro tenha a possibilidade de entrar em contato com Cristo. Primeiramente, é necessário que haja um comprometimento. Há um trabalho árduo a se fazer no íntimo do indivíduo. Existe algo que nós precisamos entender. E eu ainda hoje estive a conversar com um amigo e eu falei a respeito. Existe um trabalho árduo a se fazer após nós recebermos Jesus Cristo. Pelo que Paulo diz, aquele que começou a boa obra em mim ou em nós,
não terminou, ele há de terminar. Repito, ele deu-nos um espírito perfeito, mas temos uma alma por ser trabalhada. Dia após dia, existem debilidades em nós que precisam ser identificadas e precisam ser corrigidas, segundo a palavra de Deus. A cada dia que passa, nós somos alvos de correção, segundo a palavra de Deus. O que é que acontece, infelizmente? Nós estamos a apresentar discursos simplesmente que visam satisfazer o emocional do indivíduo, mas não preparar, não treinar o emocional deste mesmo indivíduo. O mesmo Paulo deve-se que Deus a dada altura teve de corrigir quando Paulo estava a gritar muito: Senhor, tira-me isso. O Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Paulo era tão crescido que mesmo ainda assim havia partes nele a serem trabalhadas. Há um comprometimento, ok? De que dia após dia eu preciso, a Bíblia diz, examinai-vos, ok? Examinai-vos constantemente. Eu preciso examinar-me constantemente. Quando eu ter a capacidade de autoexaminar, eu estarei preparado para prestar ajuda a quem esteja menos forte na fé, ok? Em relação a mim. Eu não estarei em condições de suportar alguém, ok? Se eu não identificar essa necessidade em mim. É importante que isso seja estabelecido. A título de exemplo, quando Cristo traz-nos a parábola do bom samaritano, vamos lá ver. Quem passa primeiro era alguém que, segundo o sistema religioso daquela altura, era um indivíduo crescido na fé. Ok? Bons samaritanos era tido como indivíduo, um povo distante de Deus, os samaritanos, alguém sem compromisso com Deus. Mas nós vimos que, através das suas atitudes, demonstrou maior maturidade do que quem deveria manifestar. Ou seja, aqui você está chamando os fariseus de imaturos na fé? Com certeza. O que é que acontece? O facto deles não terem a capacidade de examinar-se, isso eliminou neles a capacidade de socorrer o seu próximo. Ou seja, jamais nós vamos ter a capacidade de socorrer o próximo enquanto nós não examinarmos a nós mesmos tais necessidades. Os fariseus, eles se julgavam sendo os melhores, sendo os maiores que os demais. E isso impossibilitava que eles olhassem para os demais em um sentido de ajuda, um sentido de socorro. E isso que você acabou de citar são todas as características de uma alma egocêntrica. Com certeza. É justamente por aí. Exagerado. E vamos aqui situar a nossa realidade. O que é que nós vivenciamos hoje? Na verdade, nós vivenciamos os ditos man of God. Os cartazes são tão grandes. E eu estive a pregar no domingo passado e eu disse o seguinte: calma aí. Houve um tempo em que os nossos irmãos em Benguela passaram por uma cheia terrível, em que muitas vidas foram ceifadas, muitas famílias ficaram desalojadas. E eu, quando estava a ver a televisão, eu vi um indivíduo de nome na grelha. Ele compareceu lá com ajuda para ajudar esses irmãos de Benguela, ok? Eu não sei se ele estava a se comportar como um bom samaritano ou era um bom samaritano, mas aqueles pela qual cabia a responsabilidade de ajudar, que era a igreja, eu não enxerguei, ok? Eu não pude enxergar, nem ao público, nem no anonimato fizeram alguma coisa. Daí me chamou a atenção. Como vou poder considerar, ok, alguém com compromisso com Deus, que não tem a capacidade de se identificar com as necessidades de quem Deus chama por cria, ok, por criação. Quem não tem a capacidade de se identificar com a criação de Deus, não tem como ter comprometimento com Deus. Só pode ter comprometimento com o Criador quem identifica-se com a criação do Criador. E é basicamente isso que nós vamos vivenciar. Não teremos como suportar os demais. Ok? Eu vou aproveitar para saltar para o... Sim. Ok. Ok, desculpa. Bem, eu queria só me referenciar à questão digamos, do texto, não é? Do Romanos 2, no caso, no verso 2, que aqui parece que Paulo já havia previsto, não é, que haveria um determinado comportamento do cristão da modernidade. No fundo, o que ele faz aqui é um apelo ao tradicionalismo
cristão, né? Do cristianismo, ou cristianismo tradicional. O cristianismo tradicional é aquele em que Jesus, com os seus 12 indivíduos, membros, puderam fazê-lo de tal forma que tiveram alheio a qualquer tipo de ligação material. E o que não acontece na nossa realidade, né? na atualidade. Agora, outro elemento também que eu gostaria só de rebater aqui o ponto do colega do painel, que é o fato de ter esperado, de alguma forma, alguma manifestação material dos cristãos no caso de Benguela. É claro que é bom e isso revela claramente a nossa preocupação em relação àqueles que passam necessidade, mas nós não podemos, de alguma forma, só esperar que o apoio do cristão seja também material, porque a nossa luta é espiritual e é através da espiritualidade que nós podemos também manifestar o nosso apoio. Nós, como cristãos, eu penso que pode não ter nada para levar até lá, mas como cristão eu orei e oramos completamente e muitas vezes, de modo que provavelmente essas orações fizeram com que movimentassem muitas outras pessoas, como tal na igreja, em levar uma forma de resolver ou seja, aquele grande problema. No entanto, há uma história aqui que eu não me lembro muito bem, mas seria muito bom contar na totalidade, mas que era... mas acho que pode ficar para outra ocasião. Mas era Ok. muito boa. Permita? Sim. Sim, vamos chegar aí. É mesmo isso aí. Sim, acho que vais apresentar agora? Sim, Ok. é o seguinte. E é nisto onde a igreja moderna falha. Ok? A igreja moderna é tão espiritual, ok? Que praticamente tornou-se mais espírita do que outra coisa. Ok? Existe uma coisa. O homem, ele é tridimensional. Ele tem um espírito, ele tem uma alma, ele tem um corpo. E a salvação, ou seja, Deus ordena a salvaguarda dessas três dimensões. E eu pego o modelo da igreja primitiva. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do Espírito e no partir do pão. E dia após dia, o Senhor acrescia o número daqueles que se faziam partes à igreja. Mano, tanto o pão, tanto a oração diante de Deus tem a mesma dimensão. A Bíblia fala a respeito disso. Houve aquele camarada, se tu pegares o teu irmão, ele vir te visitar e tu lhe disseres, vais com a paz e tu tiveres como o ajudar, na verdade tu falhas. Ok? Tu não fizestes nada. Nós temos uma igreja extremamente teórica, ok? Nós temos uma igreja que, na verdade, eu disse e vou voltar na questão da identificação. Quando você examina, você vai ter capacidade de se identificar com demais. A questão do próximo. Hoje em dia, Ken, o meu próximo é o irmão da Pentecostal. Ok? Porque eu sou da Pentecostal. O meu próximo é o irmão da Católica, porque eu sou católico. Mas quando eu enxergo o samaritano, aquele indivíduo nem sequer samaritano era. E Jesus, quando traz essa parábola, ele traz essa parábola para nos mostrar quem é o nosso próximo. Uma igreja que não acolhe os... Como é que eu posso dizer? Os desalojados. Ok? Uma igreja que não ampara os desamparados. Em que posicionamento? Exato. A Bíblia diz que a igreja, na verdade, cuida das viúvas, cuida dos órfãos. Há uma necessidade, ou seja, é um mandamento. Eu acho que vou tocar, tem um ponto aqui no estudo, onde Dr. Dan Kelly diz que as pessoas com síndrome de Peter Pan têm imaturidade em lidar com dinheiro. Gastam altas somas de dinheiro para comprar algo que não precisam com dinheiro que não têm. Ou seja, chegam a se endividar. Têm um trato com dinheiro muito irresponsável. E já dando um salto para aí, eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande. A igreja comprar espaço no satélite que é sustentado com mais de $1 milhão, o que é lá mensal, quando temos mendigos nas ruas.
Não até nas E- ruas, dentro da própria igreja, tem famílias a padecerem. Ô Félix, nós Estás a ver? pagávamos altas somas para sustentar o espaço no satélite, não é verdade? Para a igreja ter um canal de TV. Quando havíamos pessoas. Eu vou só ler, desculpa, Mateus 25, 35, que diz assim. Mateus 25, 35, que diz assim: Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Fui estrangeiro e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermos e vós me cuidaste. Estive preso e foste visitar-me. Está a falar de práticas reais, práticas visíveis para um povo necessitado do agora. Que o Manoel te disse bem, a igreja pode ajudar muito sinceramente com oração, mas também deve ajudar com isso que está aqui. Tanto que Tiago 1,27 também apela a mesma coisa. Eu sou o Mano Máquina, vai dar um pouco. Mano Máquina, é das Lundas? Eu sou de Benguela. Eu tinha tive um colega de escola que é de Benguela e era Máquina. Ok. Não, ele era da Lunda Norte. Yeah. Sim, sim. Bem, eu na verdade, era só mesmo para realçar só um ponto. Eu acho que parece que não foi muito bem percebido. Nós sabemos que as ações de caridade foram ações também que caracterizaram o cristianismo tradicional. Nós não estamos a afastar a possibilidade de fazê-lo, e na verdade é fazendo que nós estaremos a demonstrar o nosso verdadeiro amor. No entanto, a minha réplica recai no sentido de que do meu ponto de vista, na visão em que o irmão nos trouxe, pronto, deu-nos claramente a entender que nós os cristãos não fizemos nada, não fizemos efetivamente nada, e nos esquecemos digamos, pronto, já não é outro ponto, mas nos esquecemos exatamente da orientação de Cristo, que diz que não faça a vossa mão direita, não veja a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda. Quando ele falava da caridade, ele falava que, pronto, ao darmos, não precisamos dizer aos outros, não, olha, chamamos a imprensa como muitos outros fizeram, olha, estamos a dar. É provável. Yeah, Então, o que desculpe eu só, queria... Mano Máquina, aí também eu acho que. E o tema hoje vai chamar a razão a uma igreja angolana que ainda é imatura. Por quê? A criança, quando faz alguma coisa boa, ele quer que todo mundo veja que fez algo bom, que é bom para chamar a atenção. Aconteceu o caso do Benguela, foi completamente abafado. Mas quando aconteceu Moçambique, holofotes internacionais, Euronews e todas as cadeias, aí nos motivamos, doamos 1 milhão de kwanza, as igrejas foram na televisão fazer isso, e depois o restante do movimento começou a trazer. Moçambique recebeu muito mais que Benguela. Sim. E era mesmo só já para terminar, é mesmo também nesses aspectos que nós conseguimos identificar a maturidade de uma igreja. Então, uma igreja que de fato é madura, sabe que quando tiver que fazer determinada ação de caridade, não precisa chamar a imprensa. Quer dizer, o indivíduo a quem eu apoio e Deus. Eu acho que essa é a nossa... Eu vejo desse ponto de vista. Não sei se... Pronto. Ok. Não está. O segundo ponto de Dan Kelly, ele fala que um forte sinal claro de imaturidade nas pessoas com a síndrome do Peter Pan é a dificuldade para assumir compromisso. Assumir compromisso. Dizer sim a Cristo é um compromisso que traz responsabilidades. Quando você diz sim, Jesus, eu te aceito, você aceita tudo que vem com ele. A renúncia, a humildade, por exemplo, a capacidade de dizer eu errei. Por exemplo, Tiago 5,16 nos diz: apresentai uns aos outros as vossas culpas. A capacidade de pedir perdão. Esse é um compromisso que você tem com Cristo, que sempre que falhar, tenha também esta bondade. Tenha também esta capacidade de falar: amado, falhei. Querida, falhei. Isso é esperado de vós. Dr. Dunkerque fala que a pessoa que tem síndrome de Peter Pan não vai honrar compromisso. Em um dado momento ele vai se manifestar, vai falar: não vai dar mais, não sei o que. Mas logo agora. Quem já ficou na mão?
Numa situação assim. Já, né? Amor, não fui eu, né? Que te deixou. Não, Yeah, yeah. Oh. não é mesmo. Sim, Manu. Amém. Pois, amados, é assim. Na realidade, olha, deixados na mão, eu já fui por quantas vezes? Não vou mencionar o nome das igrejas por uma questão de respeito, isso vai ao ar. Mas eu já fui deixado nas mãos 3 vezes. E essas 3 vezes é o número de ministérios onde eu já passei, onde eu era pilar. Tudo por causa deste elemento, dessa irresponsabilidade de cumprir o compromisso, o chamado. Há uma responsabilidade muito acrescida sobre os nossos líderes, sobre a liderança das igrejas. E eles, infelizmente, não é? Porque acham-se intocáveis, porque acham-se que já oraram todas as orações, que já fizeram todas as intercessões, então não se cuidam. Coincidentemente, nestes 3 ministérios, as 3 áreas que eu mais funcionei é intercessão. E eu era rebatido, era chamado irmão todos os nomes quando tentasse criar aquela parede de fogo de proteção às lideranças. Por quê? Porque você, irmão, miúdo, supostamente miúdo, cristão, dizer que, pastor, temos que ter um grupo de intercessão só para você é um disparate. Era uma ofensa. Quem é você? Quem é você para a tua oração? Eu lembro-me, ainda não cá em Angola, o nosso líder estava vindo de um país e numa intercessão meia quente, eu disse, olha, líderes, como chegaram hoje, vão amanhã para Angola, porque havia uma marcha para Jesus aqui em Angola, então convém intercedermos para que o governo lá em Angola abra as portas. Fui posto para trás. Tudo isso por quê? Por causa dessa irresponsabilidade. Então, eles não se protegem e são feitos gato e sapato pelo inimigo. Quanto a compromissos, nossa vida é feita de compromissos. O casamento é um compromisso. Amém. As amizades que a gente faz é um compromisso. Amém. O próprio emprego é um compromisso celebrado entre eu e o meu patrão. Amém. Certo, né? E vê só que Deuteronômio 23 fala quanto ao compromisso. E isso, vamos entender hoje que esses versos que estamos aqui a marcar é Deus apelando para o nosso senso de maturidade espiritual. Uma pessoa madura espiritualmente devia honrar com isso, porque é que Deus dita para os seus filhos. Nota que os filhos são a semelhança do pai. Amém. Você olha para um determinado filho pelo comportamento, eu já vi o pai dele falar isso. Tipo pai dele. Porque é de quem ele bebe. Nota que Deuteronômio 23 diz, faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto, Senhor, seu Deus. Tudo. A ausência da capacidade de cumprir nossos compromissos, de acordo com Dan Kelly, é um forte sinal de que a pessoa tem a síndrome de Peter Pan. Não tem compromisso, não cresce. Porque o compromisso é crescer. Amém. Clésio, fazer um crescimento. Primeiramente, o compromisso, na verdade, é o que é estabelecido a uma determinada idade. Ok? Por isso é que o indivíduo, enquanto é criança, quem assume os compromissos são os pais e a sociedade. Então não se espera de uma pessoa neófita comprometimento. Não se pode esperar isso. O que é que acontece?
Desculpe, Por isso é que nós podemos vimos- alargar isso com compromisso com as nossas responsabilidades espirituais, com o próximo, com Deus, Sim, com a é de obra. forma alargada. É justamente isso. O que é que acontece? O indivíduo está apto para assumir compromissos quando atinge a maturidade, ou seja, a idade que lhe possibilita. E estamos a falar quer idade cronológica, a lei o dá esse direito. Idade psíquica, não é? Que nós vamos ver naturalmente que ele vai assumindo esse comprometimento por aí afora. Só que, infelizmente, nós temos aqui um desajuste. O que é que acontece? Nós, ao longo do tempo, acabamos por associar crescimento ou maturidade espiritual com tempo de oração, ok? Então, ele ora muito, ele lê muito a Bíblia, então ele já é crescido. Para dizer que as áreas estão divididas e é importante que se revele crescimento em todas as áreas da vida humana. Daí que nós vamos vendo que indivíduos cometem erros de que tipo? Ele vai se unir a um indivíduo porque simplesmente essa pessoa ora bem, ok? Prega bem, ok? E até em termos acadêmicos, está lá. Mas o que é que acontece? Provavelmente a nível emocional, ainda seja um indivíduo neófito. Daí que é importante que nós cresçamos em todas as etapas, em todas as dimensões. O que é que nós vimos hoje em dia? Por exemplo, aqui a questão que o Mano Santana aqui acabou de manifestar. Vamos lá ver. O líder talvez é tão crescido espiritualmente, ok? Mas vamos lá ver, em termos psicológicos, obviamente que vocês estão a ir para um país alheio. É importante que se acionam determinadas diligências que não dependem simplesmente da área do ângulo espiritual. Está a aparecer alguém a oferecer-se a orar por vós? Mano, obviamente, é lógico que eu vou aceitar essa oração. Mas o que é que acontece? Quando eu não tiver crescido nesta área, eu vou misturar as coisas. Eu vou fazer confusões. Já para fechar, o que é que acontece? Quando o indivíduo supostamente é crescido porque ora muito, porque medita muito, mas a nível do conhecimento, a nível psicológico não é crescido, ele vai misturar as coisas, ele vai fazer confusão. Ele vai colocar fé onde não é para colocar fé. Daí que eu tenho dito, fé é um instrumento de transladação, mas sabedoria é um quê? Ou seja, fé é um instrumento de transladação, mas sabedoria é um instrumento de direção. Fé sem sabedoria, você até vai se movimentar, mas em lugares errados. Então é importante que associemos o crescimento espiritual e o crescimento na sabedoria. E é de tão importância que Paulo, num dos seus discursos, ele diz o seguinte: irmãos, se dentre vós há quem tenha falta de sabedoria, rogai ao Pai que de bom grado ele vos dará. Infelizmente, na igreja angolana, nós temos muita gente a crescer em fé, mas sem sabedoria. Obrigado. O nosso diretor técnico deu um toque que precisamos cortar já por causa do tempo. Então somos obrigados a fazer a segunda edição para esse tema. Vou fazer um pouquinho do que é que eu percebi em torno disto para na próxima edição, pelo menos, a gente acabar. Nós hoje falamos da síndrome do Peter Pan, o menino que não queria crescer, queria viver para sempre na terra do nunca. A terra do nunca é um lugar fictício onde ele sequestrava as outras crianças, seduzia as outras crianças para lá irem. Só que lá era um reinado onde ele tinha o poder. Lá não tinha pai, não tinha mãe, não tinha nenhuma figura adulta. E, na verdade, a única figura adulta da terra do nunca é o inimigo das crianças, o Senhor Gancho. O que é que essa analogia vamos trazer para nós? Peter Pan é todo cristão, primeiro, que quer se desprover, que não quer levar consigo as responsabilidades de ser cristão. O que o termo cristão acarreta. E Paulo fala muito bem disso, que aquele que o nome de Deus ele é pisado pelo gentio por conta daqueles que são imaturos, por conta daqueles que têm uma vida baseada em escândalo. Tanto que Jesus também fala aqui, aquele que por causa dele vier um escândalo, que faz pecar o outro, que um se perca, melhor é que nunca tivesse nascido, ou que lhe amarre um moinho que lhe lance no mar.
o Senhor é muito sério contra os imaturos na obra. Por quê? Porque essas pessoas atrapalham. Imagina que nós fomos no campo e no dia que nós fomos no campo decidimos, traçamos um dia antes, amanhã vamos ir para o campo, tudo bem, tudo bem. E marcamos e nós fomos no campo. O que aconteceu? No dia que nós fomos, era o dia que o rapaz Ido preparou para se matar, para se enforcar. Nunca se aperceberam dessa, né? Ele depois falou isso, que era o dia. O que aconteceu? Um tempo depois do trabalho com ele, conseguimos levá-lo no batismo. Acho que foi domingo passado que ele recebeu o batismo. O compromisso com o ID, o compromisso com as ordens de Cristo, porque a Bíblia não é um conjunto de sugestões, é um conjunto de ordens. Jesus diz, dou-vos um novo mandamento. Ele tinha o poder para mandar. Só que quando a gente é imaturo, a gente quer um lugar onde não tem a presença do Pai, onde nós não temos a presença constante do Espírito Santo, então criamos a nossa terra do nunca. Na nossa terra do nunca, as coisas lidam as nossas regras. Não está a me cuidar, não estou a gostar, eu tiro, eu separo, eu me afasto, eu deixo de fazer. É a minha terra do nunca. Eu dito as regras na terra do nunca. E o que acontece? Aqueles que não querem vir comigo na terra do nunca porque querem crescer. O conto original diz, de acordo com James Barrie, que escreveu a história, diz que Peter Pan matava os meninos que ousavam crescer. Hoje, no mundo espiritual, aqueles que têm a síndrome de Peter Pan, que querem uma igreja onde a palavra de Deus não seja a palavra de autoridade, não querem ninguém que reflita a autoridade divina. Você não vai encontrar espaço lá. E se for amigo, também não vai encontrar espaço, porque ele vive na terra do nunca. Do nunca vamos, nunca oramos, nunca jejuamos. E se for, vai ter que ser para chamar a atenção. Se eu vou sair no cartaz, então eu vou. A igreja atual caracteriza essa síndrome, essa infantilidade. Uma palavrazita, ajuda o próximo e não sei o que. Isso automaticamente deve trazer em ponto. Ou seja, o trecho é em ponto pequeno, mas o cartaz do líder é em ponto grande. Isso é diferente da nossa criança que deixa cair o prato para chamar a atenção. Isso é diferente da nossa criança que quando recebe visita em casa faz escândalo porque sabe que você não vai poder fazer nada. Não é. Isso está ali. Nota, de acordo com uma pesquisa feita, o número de divórcios que mais cresce não é de ímpio, é de cristão. Sabe por quê? Por conta do discurso. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para sofrer. Dr. Dan Kelly diz que a superproteção dos pais, os mimos exagerados, o viver para tratar o filho como um mini-deus, faz com que ele futuramente viva para o resto da vida dele com essa síndrome de Peter Pan, onde ele é egocêntrico, o líder de tudo, onde ele é narcisista, a bolacha mais importante do pacote, onde ele é alguém que tem problema de assumir compromisso, porque nunca lhe deram, alguém sempre fez as coisas por ele. E no mundo espiritual também acabamos sendo assim. Você não assume responsabilidade de nada. Eu posso ficar na minha casa, quem vai é a irmã Cíntia que vai pregar, ou o irmão fulano que vai. Você não tem nenhum papel para desempenhar. Você não faz nada na obra porque você não quer assumir responsabilidade. Essa síndrome é causada pelo evangelho água com açúcar. O evangelho água com açúcar tira toda a responsabilidade. Sabe por quê? Porque diz Cristo morreu para que você tivesse uma conta bancária gorda. Então, se eu não tenho, não é porque eu trabalho pouco, é porque Cristo não está dando. Atribuir responsabilidade. O evangelho água com açúcar diz, se o meu casamento não está do jeito que eu quero, não é culpa minha, é porque tem um demônio. Atribuir responsabilidade a outro, ao demônio. Ou então, esse não é o homem que Deus me deu, ou que não é a mulher que Deus me deu. Ao invés de checar em ti ou no outro, para tirarem as falhas, resolverem, sentarem e conversar, no que vocês podem fazer, vocês atribuem essa responsabilidade para os outros. É diferente das nossas crianças que quando partem um prato, alguma coisa, a primeira coisa que fazem é o fulano. Mesmo sendo ele. Querido, na segunda edição nós vamos dar continuidade para isso. Amém? Vamos orar para encerrarmos. A segunda edição nós vamos tocar os outros pontos do Dr. Dan Kelly quanto à síndrome de Peter Pan, e nós trazemos aqui para os cristãos imaturos. Vamos também tocar na consequência desse evangelho triunfalista. Jesus foi enfático quando ele disse. Jesus não foi super protetor, sabe? Não mimou ninguém. Ele disse, no mundo tereis.
Todo crente. E a igreja devia preparar os cristãos para enfrentarem a grande tribulação. Para enfrentarem com dificuldade como a igreja do Atos dos Apóstolos, que olhou para o leão sorrindo. Né? Vamos agradecer a Deus. Querido Deus e Pai, nós hoje falamos sobre a síndrome de Peter Pan, que queremos trazer aqui para a síndrome dos cristãos imaturos. Ou seja, um conjunto de características que provam que nós ainda somos criança na fé. Pai, acreditamos que nós somos criança na fé quando somos egocêntricos, quando esquecemos da dor do próximo e só olhamos na nossa dor. Quando pensamos que nós sofremos mais que o restante do mundo. Quando pensamos que o nosso problema é maior do que o problema do outro. Mas a tua palavra nos diz que aquele que é teu servo não agrada a si mesmo, mas procura agradar o próximo para a edificação. Dá-nos essa capacidade, Pai. Querido Deus e Pai, nós também podemos ver, Senhor, que aquele que é imaturo na fé é irresponsável, nunca assume a culpa. Nos dá a capacidade de dobrarmos o nosso joelho e velar aonde falhamos para ir ao encontro da tua ordem, ao encontro do teu comando. Deus, nós também vimos hoje pela tua palavra, Senhor, que aqueles que são seus servos ajudam o próximo, ajudam os fracos na fé. Mas como ajudar quando nós mesmos somos infantis e queremos tudo para nós? Nos ajuda a buscar a tua palavra. Nos ajuda a crescer, meu Deus. E ajuda para que na segunda edição a gente possa estar aqui e concluir com esse tema e nos edificarmos uns aos outros. Pai, assim como nos trouxeste em segurança, leva-nos também em segurança. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.